Bom pessoal, este é um vídeo muito difícil de se fazer porque se trata de um acontecimento muito triste. Este atentado em Suzano que até agora vitimou ao menos 10 pessoas, entre alunos e funcionários daquela escola. Quando a gente vê uma situação como essa, muitos já querem instrumentalizar, urubuzar o acontecimento, esse tipo de acontecimento, para até usar a circunstância como figura retórica para justificar ideias geralmente muito baixas. Eu estou comentando aqui esse pessoal que está dizendo, inclusive autoridades, né, da República eleitas, dizendo que a solução para esse tipo de incidente, olha, até me dói falar isso porque é tão bizarro, sabe? Seria os professores estarem armados, sabe? Usar um incidente como esse tão grave, no qual a gente só pode demonstrar dor, é o mínimo e o máximo que a gente pode fazer, né, sendo seres humanos, é nos solidarizar as famílias, a dor daquelas pessoas que se sentiram atingidas, mas não, tem gente que usa dessa circunstância para instrumentalizar a sua visão política, e uma visão política que não é das melhores, né, no caso. Até porque, no meu entendimento, os professores têm como função ensinar. E num estado que não garante nem material nas escolas, não garante giz para os professores, muitos professores tiram dinheiro do seu próprio bolso para comprar os seus próprios materiais e os materiais dos estudantes. É esse estado que vai dar conta de armar, supostamente, se essa ideia vingasse, os professores? Claro que não. Até nisso, até nas ideias esdrúxulas, o Estado, este Estado, assim como é, seria omisso, seria não eficiente, né? Então, se não fosse só a ideia ser esdrúxula, ela também não é aplicável, o que também não necessariamente é ruim, né? Neste caso, a não eficiência do Estado seria até melhor. Diante dessa circunstância, nós podemos fazer uma reflexão, sim, sobre questões estruturais que podem influenciar, que podem motivar, que podem colaborar para que incidentes como esse aconteçam. A gente sabe muito bem que a nossa juventude está doente. A nossa juventude é deprimida, a nossa juventude é desiludida, a nossa juventude é apresentada, a um padrão de consumo que ela não consegue alcançar, ela é apresentada a desejos que ela não vai conquistar, muito provavelmente, é uma juventude vítima da desestruturação familiar, é uma juventude, sabe, que vive num contexto que mastiga as suas próprias mentes, né, desprovidas de informação, de senso crítico, de boas escolas. E eu não estou criticando os professores, mas é a estrutura educacional a partir dos gestores eleitos principalmente, né, que se elegem para defender a educação e muitas vezes preferem se dedicar a discurso raso, a medidas populescas, ao invés de reconhecer a importância dos professores, por exemplo. Então, a nossa juventude hoje vive um quadro desolador do ponto de vista psicológico, sabe? Do ponto de vista social, do ponto de vista econômico. E isso, aliado a uma particularidade, né, não estou aqui eximindo os autores dessa atrocidade de sua responsabilidade, né, quando encontra aí uma pessoa que tem desvios, que tem algum problema, isso com certeza colabora para que um incidente como esse aconteça. Então nós precisamos nos inspirar na professora, aquela primeira que acabou sendo morta pelos estudantes, né, ao abrir a porta da escola, que se dizia uma defensora do porte de livros. Se a gente quer se basear em alguém aqui, se quer respeitar a dor de quem sofreu este atentado, vamos nos basear nesta professora, que se dizia a favor do porte de livros. Se a nossa juventude fosse submetida a um sistema educacional mais inclusivo, se os governos priorizassem a educação como devem e não estivessem propondo, por exemplo, no Congresso, a desvinculação, ou seja, a não obrigação de destinação de verbas obrigatórias para a educação, como está se pautando hoje no Congresso Nacional, enfim, se a prioridade fosse a edificação de cidadãos completos, muitas dessas circunstâncias encontrariam um caminho menos facilitado. Nossa sociedade está contaminada por ideias doentias, violentas, políticos cultuam a violência enquanto prática recorrente.
Então nós precisamos desanuviar o ambiente e promover cada vez mais a fraternidade, a bondade, a irmandade entre os seres humanos e imbuir a nossa juventude desse sentimento. Isso é o melhor, na minha opinião, limitadíssima, mas eu acredito que é o melhor que nós podemos fazer diante dessa circunstância que tanto nos entristece.